Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Agradeço mais uma vez a todos vocês por estarem vendo os nossos vídeos. Peço também que, se puderem, se inscrevam em nosso canal no YouTube, onde já temos mais de 135 vídeos postados, todos eles feitos com muito carinho, com o objetivo de levar a mensagem de paz e de conforto que a doutrina espírita nos traz. O tema desse vídeo é Jesus e a atualidade. E o texto diz assim, que naqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina, eram dias também de grandes dificuldades morais. As aflições, os dramas pessoais, as dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas eram uma constância. As aflições, a incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais ricas, mais abastadas. Isso não é muito diferente daquilo que temos nos dias de hoje. Em termos morais, os valores íntimos, em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante sua viagem de amor. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos, na intimidade daquele povo, se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus, eles permanecem tão atuais. Aliás, diga-se, importante dizer, reafirmar e refletir, que os ensinamentos de Jesus, eles são atemporais. Ou seja, os ensinamentos de Jesus são para todos os tempos, todas as épocas. Jesus falava para um povo que vivia em um mundo sem nenhum recurso tecnológico. Por isso ele utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pelas pessoas simples. Não obstante, os seus conceitos e orientações permanecem absolutamente atuais. Jesus ele não se preocupava com as coisas do mundo. Ele ensinava as coisas da alma. Ele não se preocupava com os valores temporais. Era, por excelência, o sábio dos valores da alma, que os conhecia em profundidade. Assim, os seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com atualidade arrebatadora. Nestes dias de pandemia, onde vemos o aumento do estresse emocional, a ansiedade tornando-se muito grande, Jesus nos aconselharia a deixar cada dia suas próprias preocupações e necessidade, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Ensinava-nos a ter confiança e fé em Deus. E ele serviu-se de um exemplo muito interessante, que muitas vezes é repetido ainda. Falava das aves dos céus, que não semeiam, não colhem, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável, para falar sobre a providência divina. Alerta-nos a não termos atitude inercial, preguiçosa, que não fiquemos esperando um salvador ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as provas se abram. Nestes dias em que muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com nossa vida e sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós através das boas obras que somos capazes de executar. Nós observamos hoje, com esse progresso extraordinário da tecnologia, com as redes sociais
fazendo parte do nosso dia a dia, vemos o quanto existem pessoas que reclamam dos seres humanos, dizendo o absurdo de que o ser humano não deu certo, que temos muito que aprender ainda com seres que são irracionais. Ora, os seres humanos são bons, mas ainda guardam muita ignorância dentro de si, não compreendendo os ensinamentos que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Então, nestes dias, onde o ter costuma sobrepor o ser, é Jesus que nos alerta para que a gente não se preocupe com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registram a humanidade. Vivemos hoje o terrível problema da pandemia, que nos assusta, que causam muitos desencarnes. Mas também, por outro lado, devemos entender que as tempestades passam. E depois que elas passam, o sol volta a brilhar. As situações modificam-se. Vemos a terra novamente trazer para nós, então, toda a sua beleza. O que é necessário é que tenhamos fé e que façamos a obrigação nossa do dia a dia. Porque fazendo certo hoje, certamente amanhã teremos um dia bom, um dia melhor. Mas é necessário que a gente se preocupe com as coisas espirituais. Lembrando que somos espíritos imortais vivendo mais uma reencarnação. Então, nestes dias em que os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus continua ainda como nosso modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos as dificuldades da atualidade. Ele é a luz que nos haverá de conduzir ao porto seguro, que nos aguarda, após a tempestade que nos envolve nesse momento. E o que significa isso, amigos e amigas? Significa que é necessário trabalharmos, continuarmos produzindo, não esmorecermos, não perdermos a esperança, fazemos a nossa parte. Porque se eu, que sou uma individualidade, que estou no meio de mais de 7 bilhões de espíritos que estão encarnados, se eu fizer a minha parte, e o outro, e o outro, e o outro, e assim sucessivamente, fazer também a parte que lhe cabe, nós teremos uma sociedade melhor. Por isso que eu sou capaz de modificar o mundo se eu me transformar em uma criatura melhor. Porque se eu fizer a minha parte e o outro pensar da mesma forma, haveremos então de fazer a transformação. E essa tempestade pela qual nós estamos no seu meio, ela será vencida. Mas será vencida com boa vontade, com trabalho, com confiança. E não esperando que ocorra um milagre, que venha um Salvador. O Salvador, que é Jesus, já veio, mas para salvar-nos de nós mesmos. Ele não veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para nos dar o exemplo de que devemos levar até as últimas consequências aquilo que nos compete fazer, sempre confiando em Deus, na certeza de que as suas leis, as leis de Deus, são perfeitas, oferecendo a cada um de acordo com o seu merecimento. Então, Jesus veio nos salvar de nós mesmos, nos dizer que somos o sal da terra, somos aqueles que, com as nossas atitudes, as nossas ações e o nosso trabalho, haveremos de modificar o planeta. Que pensemos nisso, que tenhamos Jesus como nosso exemplo e guia, nosso guia e modelo, mas que nós façamos a nossa parte, porque a parte que ele veio fazer, ele já fez, que foi de nos ensinar, reconhecer em Deus realmente o nosso Pai de amor, reconhecer também no próximo um irmão nosso espiritualmente falando, que cada um de nós possamos cumprir a nossa parte, sempre com alegria, sempre com confiança. Era isso que eu tinha para os amigos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem,
Fiquem em paz.